Você sabia que a Bíblia menciona mais de 800 mulheres ou grupos de mulheres? Provavelmente não imaginávamos que seriam tantas. Em meio à literatura da época, a Bíblia se destaca pela posição elevada que atribui à mulher. Algumas mulheres na Bíblia são muito faladas, outras menos, mas todas são importantes e trazem lições preciosas para nós. No programa de hoje você vai ouvir e aprender lições sobre uma mulher bem pouco falada, mas com certeza você vai achá-la incrível. Ainda hoje temos mais uma novidade. Tem duas convidadas muito especiais que vão participar com a Dani nesse papo maravilhoso. Para saber quem são as convidadas e sobre qual mulher que a Dani vai bater esse papo com vocês, fique com a gente, compartilhe desde já o link desse programa e participe até o final com a gente. Eu sou a Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, seja muito bem-vinda a mais um quadro do nosso programa Mulheres Inspiradoras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um trecho da Bíblia registrado lá em Atos 12. E nesta ocasião, a igreja passava por um período delicado. Lá em Atos 12, a igreja já tinha vivido o Pentecoste, Pedro já havia pregado para aquela multidão e muitas almas já tinham se rendido a Cristo e milagres aconteciam. A igreja crescia e foi necessário chamar novos colaboradores. Foi aí que apareceu Estevão, lembra daquele que foi apedrejado? Pois é, e muitos milagres continuavam acontecendo e a igreja só aumentava. Paulo também já havia se convertido aqui em Atos 12 e a igreja também estava sendo perseguida. Vocês acreditam que o clima de tensão era tão grande que enquanto a igreja ainda sentia-se alegre, porque a igreja crescia e a presença do Espírito Santo era vibrante, mas eles também tinham um medo muito grande. O rei Herodes daquela época, vendo a igreja crescendo, resolveu perseguir eles só para maltratar. E aí ele já tinha prendido Tiago, o irmão de João, e prendeu Tiago e matou Tiago ao fio da espada. O povo gostou e o rei Herodes se empolgou. E foi então que ele prendeu Pedro. Vamos ver no que acontecia, talvez pensou ele. Mas ao prender Pedro, ele não pôde matar Pedro imediatamente, porque era a época da Páscoa. Então lançou Pedro na cadeia. Pedro ficou preso e os guardas, 16 guardas aproximadamente, se revezavam para cuidar deles. 2 ficavam acorrentados, 2 nas portas e trocavam os turnos porque era segurança máxima. Mas diz a Bíblia que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava. E é aqui que vão aparecer nossas 2 irmãs. Curioso que elas só aparecem aqui em Atos 12, mas elas têm muitas lições para nos inspirar. E para falar sobre essas nossas 2 irmãs de hoje, nós temos a Vilma, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Temos a nossa irmã Stephanie. Olá, prazer. E a nossa irmã Rebeca, meninas. Oi. Sejam muito bem-vindas e que Deus possa nos ajudar a trazer lições sobre essas meninas aqui da Bíblia que possam nos influenciar você aí de casa também. Vamos lá. Pedro estava na cadeia e, enquanto isso, a igreja estava orando por ele. Rebeca, conta pra gente o que aconteceu enquanto Pedro estava lá e a igreja orava por ele. Pedro estava dormindo sossegado. De repente, apareceu um anjo do Senhor, colocou a mão no ombro dele e falou: levante-se depressa. Automaticamente, as correntes que o prendiam foram desmanchadas, caíram no chão. Então, o anjo continuou e falou: pega seu sapato e venha comigo. Eles saíram da prisão. Sozinhos, os guardas continuaram lá. Ninguém viu. Quando Pedro saiu, o anjo desapareceu. Foi assim, inacreditável, foi milagroso.
E até Pedro talvez teve alguns momentos que falou assim, será que eu estou sonhando? Será que é uma visão? Mas quando chegou na rua, ele falou assim, não, estou aqui fora, realmente Deus me livrou. E aí, Stephanie, saindo da prisão dessa forma miraculosa, né? Pedro foi para algum lugar. E para onde que Pedro foi? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ali deveria ser um lugar de refúgio mesmo, onde os crentes se reuniam para orar. E devia ser uma casa grande, porque imagine, cada vez que o evangelho era pregado, chegavam mais pessoas ali. Então ela recebia as pessoas e foi para lá que Pedro foi. Então aqui já apareceu a nossa primeira mulher inspiradora de hoje. Pedro sai, isso está em Atos 12, no versículo 12. E ele vai para a casa da Maria, a mãe de João Marcos. E por que será, Vilma, que o Pedro resolveu ir para a casa da irmã Maria? Talvez tenha sido a primeira casa, né, que veio na mente dele, né, e também por conhecer os hábitos dos irmãos, né, de oração. Ele sabia que a igreja estava orando por ele, então ele sai de lá e ele se dirige para a casa da Maria, né. E em que a Maria nos influencia, meninas? Precisamos ser uma pessoa de exemplo, né? Que as pessoas possam chegar até a nossa casa. Saiba que nossas casas estão abertas como um ponto de oração. Isso é importante, Ponto né? de oração. Ela ensina hospitalidade, né. Sim. Então a igreja estava ali reunida, era madrugada, a igreja estava ali reunida orando, clamando a Deus para que Pedro fosse liberto da prisão. Então ensina também a hospitalidade, né. Ela poderia estar dormindo, né, ou todo mundo podia estar dormindo, né? A igreja podia, era madrugada, né? Estar dormindo, descansando, não, mas a igreja estava orando, né? E aqui em Atos 12, 5 fala que a igreja orava incessantemente por Pedro. E o local de oração era na casa da Maria, né? Então ela ensina aí hospitalidade, né? A casa aberta para poder receber os irmãos. Então, a irmã Maria, ela era uma cristã, primeiro de tudo. Ela era uma mulher de oração, porque ela estava em oração também ali na casa dela. E ela tinha hospitalidade. A gente acredita que talvez a casa dela fosse uma casa grande, para caber todos os irmãos naquele momento. E como isso pode nos influenciar a gente, as irmãs que estão nos assistindo em casa, a ter a hospitalidade que a Maria teve nos dias de hoje, por exemplo? As mulheres comandam a casa, né? Então, elas que falam se pode ir, se não pode, se pode receber uma visita ou não. Então, as mulheres, elas têm uma grande oportunidade nas mãos. Imagina a casa da gente ser cenário de grandes acontecimentos, né? Não vai ser registrado aqui na história, na Bíblia, porque a Bíblia já não está sendo escrita, né? Já foi concluída, mas vai entrar na história da vida de muita gente. E a nossa casa pode ser um cenário de grandes encontros de transformação. Então isso é muito importante, né? Então a Maria nos inspira nesse sentido, né? Imagina você abrir a sua casa para um pequeno grupo, para a realização de um culto, um culto de gratidão, e você convida pessoas, convida vizinhos, e os vizinhos eles vão, né? As vizinhas vão, participam dessa reunião, o Senhor fala com eles, né? Toca no coração. Eu já participei de muito culto nas casas, nos lares, e é interessante que muitas vezes vem gente de fora, né, para poder participar, e eles participam daquele momento tão gostoso, e depois eles perguntam, dá para fazer na minha casa também? Pode fazer um culto assim na minha casa também? E a igreja vai realizar esse culto na casa dessa outra pessoa, né? Então, muitas histórias de conversão começaram assim, na sala de alguém, né, na cozinha de alguém. E não importa como essa casa é, se ela é uma casa pequena, se ela é grande, se é uma casa rica ou não, não importa, né? O que importa é ali um ambiente onde Deus se faz presente. E aí acontecem, né, muitas histórias lindas, como aconteceu aqui na vida do apóstolo Pedro, né? Isso. E, por exemplo, a irmã que está nos assistindo em casa, aí de repente ela pensa assim, talvez no coração dela arda, assim, eu gostaria muito de abrir as portas da minha casa, faz tempo que eu tenho pensado em abrir para de repente um culto, um PG, mas meu marido não deixa. E como é que essa irmã ela pode exercer esse dom da hospitalidade, mesmo
tendo esse impedimento para abrir as portas da casa dela, meninas? Ela pode participar indo num PG, indo numa igreja nas casas, né? Ser uma pessoa que recebe bem aquelas pessoas que estão naquele local, que tem esse dom mesmo, né? Acho que você aí em casa deve sentir isso. Eu tenho esse dom de receber as pessoas, de fazer com que elas se sintam em casa, até mesmo na igreja. Você vê aquela pessoa que nunca foi lá, ajudar ela a se inteirar de como abrir a Bíblia ali na igreja. Tá tudo bem, você precisa de alguma coisa. Então, ainda não tá conseguindo na sua casa? Você pode exercer esse dom na casa de alguém ou na igreja, né? E ajudar a anfitriã, né? Porque depois fica uma baguncinha ali, né? Posso lavar louça? Posso servir? Vamos só abrir um parênteses aqui. Você falou igreja nas casas, né? Sim. Para vocês que estão nos assistindo, tanto a Rebeca quanto a Stephanie congregam na Promessa em Santo Amaro, aqui em São Paulo. E Rebeca, explica para as nossas irmãs como é que funciona o Igreja nas Casas. Igreja nas casas nada mais é do que um momento que a gente se reúne na casa da pessoa que abriu as portas. E aí lá a gente faz louvores, a gente ora e a gente reflete a palavra de Deus num momento assim bem mais descontraído do que um culto formal. E no final a gente tem um momento de refeição juntos, então tem um lanchinho e a gente tem assim um lema que a gente tem que fazer tudo isso em 1 hora para dar aquele gostinho de quero mais. Claro que se o anfitrião quiser que a gente continue ficando, a gente vai ficando. Mas é um momento assim breve, mas que causa muito impacto na vida, principalmente dos anfitriões e das visitas. Então é um momento assim bem descontraído, com uma linguagem mais acessível, não aquele igrejês, né? Então todo mundo que está ali, os visitantes, as crianças, elas interagem também com a gente, né? Então tem alguns momentos que a gente faz até aquele quebra-gelo, que é aquela dinâmica para quebrar realmente o gelo dos irmãos não ficarem acanhados ou o visitante. Então é muito assim, muito legal, a gente tem ouvido bastante frutos desse ministério, né, que é a Igreja nas Casas. E se você precisa ir na sua igreja, se você ainda não tem, conversa com o seu pastor, dá aquela motivada e eu tenho certeza que abençoará muitas famílias. Isso. E lá em Santo Amaro, nós fazemos isso nos últimos sábados do mês. Então já tem as casas reservadas e sai aquelas caravanas para ir à igreja até a casa dos nossos irmãos. E é muito interessante, porque aí as visitas veem esse ambiente acolhedor e eles falam, pode ser na minha casa da próxima vez? Claro que pode ser na sua casa, né? Sim. Então, se você não tem a oportunidade, não participou até agora, talvez a sua casa não seja... Não tenha condições no momento de abrir as portas por qualquer motivo, minha irmã, meu irmão, você pode exercer o dom da hospitalidade na igreja, acolhendo o visitante que chega, ajudando a irmã na casa onde você vai. Não sai e deixa lá as comidas espalhadas, dá geral. É muito bom quando fazem isso na nossa casa. E é interessante, Dani, que algumas pessoas até têm a vontade de ter esse momento de comunhão, de oração, intercessão dentro da própria casa. Mas ela fica esperando aquele melhor momento. E aqui na Bíblia, a Maria, ela não espera o melhor momento, né? Porque já tava um caos, né? Todo mundo sendo perseguido. Na minha casa, melhor não. Então, assim, não espere o melhor momento para orar a Deus, né? Para ter essa comunhão, porque juntos a gente pode andar, né? Juntos é melhor, é mais fácil, né? A Bíblia fala que é melhor que sejam dois, para que se um cair, o outro levanta. Então, é muito mais fácil juntos você passar por um momento difícil, passar por um momento bom. Então, não deixa esse sentimento de tipo impotência, de travamento, impedir de você ter um momento especial, um momento de novos acontecimentos, uma oportunidade de Deus estar dentro do seu lar. Isso mesmo. E quando nós abrimos a nossa casa, a gente abre para o Espírito Santo mesmo, né? E muitos milagres acontecem, como nós vamos ver aqui mais para frente, né? E a Vilma comentou que tinha um testemunho, né, Vilma? Compartilha com a gente.
Tenho muitos. Tá bem, graças a Deus. Muitos dessas reuniões, né, em casa, né, de culto em casa, de pequeno grupo. E lembrando também que muitas igrejas nasceram dentro de casas. Se reúne ali, né, e de repente vai crescendo, não comporta mais. Aí é preciso procurar Chama um vizinho ambiente que maior. às vezes não iria para a igreja É. e você tem a oportunidade de trazer a pessoa Na para sua sua casa. casa para conhecer o evangelho. Né? Eu pastoreio 2 igrejas, né? Uma delas é Horizonte Azul. Essa igreja nasceu dentro de uma casa, né? Da casa da irmã Fabiana e do irmão Eugênio. Nasceu dentro da casa deles. E depois a gente alugou um salão próximo e graças a Deus a igreja está lá estabelecida já, né? Mais de uma década. E nós tivemos uma experiência muito gratificante que uma vizinha dessa irmã Fabiana, que abriu a casa para a gente, ela foi fazer uma cirurgia simples, mas ela teve uma complicação depois, aquilo virou uma infecção generalizada, e ela teve que voltar para o hospital, e ela ficou internada muitos dias. Eu fui visitá-la, ela ficou simplesmente irreconhecível, só sabia que era ela porque tinha o nome dela ali na cabeceira da cama. E aí as mulheres, né, as vizinhas da irmã Fabiana, a gente combinou uma semana de oração na casa dela. A gente se reuniu inclusive na garagem da casa dela. E foi uma semana, era só mulher, né, muitas mulheres ali, e ali naquela garagem a gente se reunia, a gente orava junto e chorava sentindo a dor dela, né, da que estava internada. E ela tinha filhos, inclusive ela tinha 2 menininhas gêmeas de 1 ano e pouco, já estava começando a andar as crianças, e a gente ficava imaginando como que vai ser isso, né? E foi uma situação muito difícil, mas nós fizemos ali aquela campanha de oração naquela garagem, visitamos, o presbítero foi lá, ungiu, e com a graça de Deus ela retornou para casa. E ela retornou, mas o quarto dela parecia um quarto de hospital, porque voltou com um respirador, voltou se alimentando por sonda, com traqueostomia, voltou para casa, assim, nos paliativos. Mas continuamos visitando e Deus completou a obra. Hoje ela não usa mais nada, né? A casa fechou, ela não usa nada, ela não usa nem uma bengalinha, ela não usa, né? Ela está super bem, Deus deu a ela a graça, né, de levantar daquele leito de morte, mesmo nem dizer de enfermidade, porque ela estava mesmo assim, não tinha mais esperança para a vida dela, né? E ela levantou daquele leito, né, e teve o privilégio de criar as filhas dela, né? Então, assim, foi uma experiência assim maravilhosa, né? E a de igreja oração, esteve junto com ela, de né? igreja, né? Da igreja junto, orando, clamando a Deus, e Deus nos respondeu. Olha um ponto importante aqui sobre a irmã Maria, que assim, quando Pedro saiu da prisão, que o anjo deixou ele ali no meio da rua, ele logo lembrou que ele poderia ir na casa dela. E a Maria nos inspira também a ser uma casa assim, um porto seguro para quem precisa de uma ajuda, uma oração, né? Então você que está aí nos acompanhando, a irmã Maria, ela é citada só aqui, no versículo 12. Mas ela nos ensina quão valioso é a gente poder abrir a nossa casa, a gente ter uma vida de oração, poder contar com os nossos irmãos, porque Deus, ele escuta, Deus se faz presente e se torna um cenário de milagres, né? E a gente destaca aqui também que Pedro, a irmã Maria, você contou que a situação dela era difícil, mas ela ainda estava viva. Pedro praticamente já estava condenado na cadeia. Sim. Ele tinha uma semaninha ali praticamente para o prazo, que quando acabasse a Páscoa, a sentença dele seria cumprida. Mas enquanto tinha tempo, a igreja permaneceu em oração. E o que vocês podem nos dizer assim sobre a importância da oração na vida de alguém? A oração é muito importante, né? A nossa vida muda quando a gente tem uma vida de devocional, de relacionamento com Deus. A gente ontem na Igreja das Casas, a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração era sobre isso. A importância da oração e da gente comunicar as coisas para Deus. Deus conhece todas as coisas, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que a gente tenha esse relacionamento. E às vezes a gente complica a oração, né? Que a gente acha que tem que usar as palavras certas, principalmente você, que às vezes é nova na fé, e mas eu não sei orar. É simples, é um diálogo, é uma conversa com Deus. E aqui fala que
aquelas pessoas reunidas ali na casa de Maria oravam sem cessar. Em um momento de perseguição, de deserto, orar sem cessar. E fica aí pra gente, né? Às vezes você está enfrentando um deserto, uma situação que você fala, não tem saída. Ore sem cessar. E a oração, ela é muito importante porque a gente expressa a nossa dor, né? Sim. Que às vezes a gente tá naquele sofrimento, a gente se retrai, assim, as emoções, elas se acumulam e a gente às vezes não consegue nem viver sem aquele problema, né? A gente fica o tempo todo vivendo aquele problema. E a oração, quando a gente expressa a Deus os nossos sentimentos através das palavras, o Senhor, Ele vai colocando uma paz, coloca uma motivação, coloca aquela sensação de liberdade, aquele refrigério, né, que a Bíblia descreve, a paz, né, que traz o entendimento, exato, né? que excede, que traz o refrigério. Então, por mais que estava difícil, a oração é muito importante. Então, por mais que a gente esteja passando por algum momento difícil, a oração, ela vai te trazer esse conforto, porque ela ajuda a gente a exercer a fé, né? E a fé é aquilo que a gente não consegue ver ainda. Então, se você está naquele sofrimento, quando você exerce, você começa a acreditar que aquilo vai passar, que Deus vai solucionar aquele problema. Então, era muito importante que os irmãos se reunissem. Ai, minha dicção. Se reunissem naquele momento, porque a igreja inteira estava sendo perseguida, não era só Pedro, era todo mundo que estava vivendo. E olha aquilo. o que aconteceu, né? Enquanto eles oravam, a Beca comentou aqui como que foi uma coisa assim... Milagrosa. As correntes, a luz, como sair, tantos guardas, você comentou ali 16, como sair dali? Mas enquanto eles estavam ali orando, olha o que Deus fez, né? E antes disso também, né, gente, que chama atenção aqui, é que Pedro estava dormindo, né? Sim. No dia seguinte... Como que ele tá dormindo? No dia seguinte ele ia ser julgado, poderia ser condenado à morte, como Tiago foi. E ele estava dormindo, né? Ele tinha sono, ele estava dormindo naquela madrugada, né? Então, por que ele estava dormindo, né? A igreja estava orando por ele, ele já estava recebendo ali aquela paz, aquele conforto, né? A oração é muito importante, né? Como você falou, e também comprar a briga do outro em oração, né? Orar junto, essa oração em conjunto, né? Eles estavam ali orando pela vida de Pedro. Posso contar mais um? Pode. A IAP Santa Emília, que eu pastoreio também, é uma igreja de muita oração. As irmãs lá são de muita oração, de muita visitação, né? Fazer muita visita. E tem uma irmã nossa lá, a irmã Cidinha, e ela teve um filho e nasceu com muitos problemas de saúde, e o médico falou que ele não ia desenvolver, ele não ia falar, ele não ia andar, né, uma situação muito difícil. E as irmãs se reuniram e fizeram uma campanha de oração na casa da irmã Célia, nossa irmã querida, irmã Célia. Beijo, irmã Célia. Beijo, irmã Célia. Um beijo. Não, vamos mandar para todas, né? Senão ela Beijo para todo mundo. Beijo, Santa Emília. As irmãs aí da Promessa Santa Emília. E aí elas fizeram campanha de oração. E no último dia elas estavam orando na igreja e a criança estava lá entre elas. Já tinha chegado o tempo dele andar, dele falar e nada acontecia, né? E aquelas irmãs então compraram essa dor da irmã Cidinha. E oraram por ele, né? Fizeram campanha de oração. No último dia, ele saiu andando no meio delas. Meu Deus. Né? Dentro da igreja, né? Deu os passos dele ali, né? Deus abençoou hoje, ele já é um homem, já, né? Estava casado, já. E Deus abençoou, curou, mudou toda aquela situação, né? Imagina se as irmãs só falam assim, que pena, Cidinha, que difícil, né? Que Deus te ajude, né? Porque muitas vezes as pessoas olham a dor das outras e falam assim, né? E não se envolvem, não. Mas aquelas irmãs, elas se envolveram, né? Em favor da irmã Cidinha, da criança, né? Do Felipe. E Deus abençoou, né? Deus respondeu as orações. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente agora também deve ter muitos testemunhos também dessas experiências, né? Dentro da casa, nessas reuniões, né? Que são tão
tão gostosas, né? São informais, mas são maravilhosas. Eu né? vejo a oração assim como o nosso momento de intimidade com Deus, onde a gente pode chorar, deitar no colo do Pai, falar, mas a gente também precisa lembrar que a oração ela é uma importante arma de guerra. Em Josué 10, a partir do versículo 12, narra que enquanto eles estavam lá em guerra, Josué orou a Deus e pediu para que o sol e a lua parassem, para dar tempo lá. E assim foi. Então a gente não só ora é claro, a gente ora para nos alimentar, para nos encher da presença de Deus, para desabafar com Ele, mas a gente também usa a oração para guerrear em favor dos nossos. Enquanto a igreja estava ali orando, o que aconteceu? Deus enviou um anjo até a prisão, que quebrou as correntes, abriu as portas e deixou Pedro em liberdade. Enquanto as irmãs oravam, Deus foi trabalhando naquela criança e ao final ela estava curada. Então você que está em casa, não esqueça, faça como a irmã Maria, como essas irmãs que nós iremos citar. Ore, em momentos de crise nós oramos, em momentos de crise nós abrimos a nossa casa, em momentos de crise eu falo, Vilma, me ajuda, meninas, me ajuda, eu estou precisando disso. E em momentos de crise a gente se reúne em oração e guerreia juntos. Então não esqueça que Deus nos deu essa ferramenta e ela pode ser muito útil na sua vida também. Continuando, os irmãos estavam ali reunidos e aí de repente, naquela oração no meio da noite, escutou o portão batendo. Rebeca, o que aconteceu? Era Pedro batendo na casa de Maria. Meu, que sensação Rod deve ter sentido. Quem era Rod? Rod era a serva de Maria. E ela foi designada ali para abrir aquele portão. Então, a emoção que ela deve estar sentindo, eu imagino que primeiro ela sentiu medo. Por quê? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, aquele momento de unidade que eles estavam vivendo, de oração, deveria ser muito contido, porque se a gente ora igual no culto, entoa louvores igual no culto, todo mundo escuta. Então, eles também deveriam ser cautelosos. Então, imagine a serva Rod, naquele momento, ouviu o toque-toque no portão. E a sensação, a emoção, o medo que ela estava sentindo. Porque ela deveria pensar, mas será que é o guarda? Mas será que é aquele vizinho que não gosta dos cristãos? Quem será que é? Aquela euforia, aquela ansiedade de abrir o portão. E aí, quando ela se aproxima do portão, Pedro fala, né? Abre aí, ou sou eu, Pedro. E ela reconhece a voz de Pedro. Então, ela fica tão contente, mas tão contente. Calma. Ai, meu Deus! Vamos pensar um pouquinho aqui na Rod. Para você que nos acompanha, a Rod, então, é a nossa segunda mulher inspiradora deste capítulo de Atos 12. Então, a Rod, ela era uma serva, né? Sim. Que servia na casa de quem? De Maria. Na casa da Maria, né? E os irmãos estavam em oração. E Rod também estava lá na oração. Talvez ela não precisasse estar, mas pela reação que ela vai demonstrar aqui pra frente, a gente entende que ela também estava ali no mesmo sentimento, certo? Quando abre a porta, ela sentiu esse medo, o coração acelerou, mas ela foi. E às vezes na nossa vida a gente esbarra em umas situações como essa. A gente está em oração pedindo a Deus algo, para Deus fazer algo na nossa vida, a gente quer tanto, mas quando a gente precisa tomar, porque alguém precisava abrir a porta. Alguém precisava Quando ter iniciativa. precisa ter atitude, às vezes dá aquele frio na barriga. E em que situações, por exemplo, práticas da nossa vida isso pode acontecer? Eu quero dar o meu exemplo, meu testemunho, que em um momento de crise existencial, assim que eu ganhei minha filha, ao voltar ao mercado de trabalho, eu entrei em parafuso. Ser mãe, cuidar de casa, da igreja e ao mesmo tempo ser profissional, trabalhar ali. E eu estava numa crise, quase entrando numa depressão, tendo crise de ansiedade. E eu orei muito, Deus, muda a minha história, muda a minha situação. E eu orava, Deus, muda a minha situação. Até que o Senhor me direcionou a tomar uma atitude, que era de sair da empresa que eu estava e montar minha própria empresa, uma loja. E na hora,
veio aquele medo, como assim? Eu ganhava muito bem, tinha estabilidade. Eu falei, eu não vou fazer isso, não. Precisava ter Mas muita você queria coragem. ficar em casa e não queria fazer isso? Exato. A gente ora, né? Tipo assim, a gente ora pedindo para Deus intervir. Quando Ele vem, a gente vem aquele medo, frio na barriga. Mas eu confiei no Deus que eu sirvo e que estava me dando aquela orientação. E o Senhor foi abrindo os caminhos, mas eu precisei ter muita coragem. Assim como o Rod, de ter a coragem. Às vezes você está orando por algo e você vai viver esse milagre, mas você precisa ter coragem de tomar alguma atitude, né? Às vezes Deus está falando aí no seu coração. Tenha coragem, confia no que o seu Deus está te falando. Se você está orando, é a hora de Deus responder as suas orações, tenha coragem. E ali o Senhor me encaminhou e eu tenho vivido o milagre e o cuidado de Deus. Pode estar com a sua menina, Sim. tem o trabalho. O Senhor falou que proveria e quando estava difícil, porque empreendedora, né, nada certo. E o Senhor falou que enviaria até corvos para me alimentar e assim Ele fez. Então, em muitos momentos a gente viu ali a mão de Deus e eu contemplei os milagres do Senhor. Então, Tem contemplado, tenho né? contemplado. Mas se não tivesse tido a coragem de abrir mão de algo, talvez não estaria vivendo Não isso. estaria. E às vezes você que está assistindo, às vezes precisa de coragem para ir em busca de um novo emprego, de uma decisão importante, né? De uma oportunidade. Às vezes você pede tanta oportunidade para falar do evangelho e quando aparece a oportunidade, o medo na barriga fala mais alto e você não fala e perde a chance de colher frutos, de receber as bênçãos. Então, fica aqui a nossa segunda lição da Rod, né? Primeiro, ela era uma serva que estava em oração e ela foi uma menina muito corajosa. Agora entra a cena curiosa, porque sempre que você fala assim, vou falar de Rod, quem é Rod? Quem é A menina que Rod? foi abrir a porta. Ah, ela foi abrir Foi a abrir e não porta. abriu, né? Porque ela voltou com a porta fechada. Foi abrir e não abriu. Mas por que ela não abriu, gente? O que aconteceu? Meu, ela ficou tão contente, tipo, euforia, que ela saiu correndo pra avisar todo mundo. É Pedro que está batendo, é Pedro. Imagina a cena. Imagina. A Rod, essa hora da noite, Jesus. Aí, primeiro Pedro tava só no portão, né? Daqui a pouco ele falou assim, como que ele deveria chamar? Maria, né? Que era a dona da casa. Maria! E aí, a Rod olhou, é Pedro! É Pedro! E esqueceu de abrir a porta. E começou, E o Pedro lá batendo, Maria. Ela ficou tão feliz que virou e voltou para dentro da casa para dar a notícia para quem estava lá dentro da casa. E a gente para aqui assim, como nós temos reagido quando nós temos as nossas orações respondidas, né? Às vezes eu converso aqui bastante com a Vilma e a Vilma fala assim, poxa, as pessoas pedem tanta ajuda para orar, né? Me ajuda nisso, me ajuda nisso. E aí o que acontece quando recebe a bênção, Vilma? Não volta para agradecer, não agradece. Não volta nem para agradecer. Então, poxa, você pediu, você tanto orou, tanto chorou, né? Foi a semana intensa ali de oração. Às vezes você está orando aí há meses, há anos pela sua bênção. E Roger nos ensina assim, tudo bem que ela não abriu a porta, foi um detalhe. É um detalhe básico. Mas ela estava com o coração vibrando. Ela queria voltar para dar a boa notícia para os irmãos. Gente, já fomos atendidos. Fomos respondidos, né? Ele está à porta. Ele não está morto, ele está... Ele está à porta, ele está aqui, né? E as pessoas ficaram incrédulas. Não, como assim? Não, ele está tá louca. Duvidaram dela ainda, né? Não, ele está preso. Mas ela tinha certeza que era, né? Então, mas no final das contas eles abriram a porta. Então, mais uma vez a prova da coragem da Roger. O povo ficou falando assim, não é um anjo, é isso, duvidando da pobre da Roger que tava, era Pedro. Aí, os homens, aquela casa cheia de homens, de mulheres, falaram, vamos todos então ver. Ninguém quis ir abrir a porta primeiro. Falou que ela era maluca. E depois, é louca. Mas ninguém teve a coragem que ela teve de ir lá sozinha. Aí foi todo mundo junto e quando abriu a porta, constataram que realmente era a resposta da oração deles e Pedro estava lá. E todos ficaram muito assustados. Porque era uma coisa assim, A oração foi inexplicável. respondida. E às vezes a gente se sente assim Mas também. é assim mesmo, sabe?
às vezes, eu já tive a experiência aí faz pouquíssimo tempo, em que eu fiz uma oração a Deus em pensamento, assim, eu pensando e falei com o Senhor, eu acabei de pensar. E a resposta veio, assim, e eu fiquei, assim, eu levei um tempo para poder processar que aquilo estava acontecendo, porque eu fiquei muito mais admirada com a velocidade do que com a resposta em si, né? Então acontece mesmo, isso é tão bom, gente, é bom a gente ficar assim, sabe? Perplexo, né? Porque já aconteceu, né? Já recebi. É uma Então, questão isso é de fé, maravilhoso, né? Você está orando para que aquilo realmente aconteça. E aí, quando acontece, você fica descrente. E quando a gente só pensa E aí naquilo acontece. e Deus faz. É uma coisa assim, você fala, gente, eu não cheguei a Mas eu acho que pronunciar. não era, assim, necessariamente uma descrença, mas uma perplexidade mesmo, assim, sabe? Não tô acreditando. Você tá Demora pra gente acreditando, a acreditar, ficha tipo não assim, tá eu tô caindo. Acreditando, mas é um Automático. misto, Deixa eu né? ver. Não, talvez porque eles pensassem assim, como que Pedro saiu da cadeia? É de noite. Porque a gente é limitado, né? Então a nossa mente não consegue alcançar o que Deus faz, né? Então, como que ia tirar da prisão? Não dá. Então a gente ainda fica tentando entender o que Talvez eles pensassem aconteceu. assim, teria que ser um dia, a gente quer que Deus faça um milagre, mas a gente planeja como, né? Não, Também. tem que ser de dia, tem que ter uma ordem, tem que acontecer assim, sabe? E Deus é um Deus extraordinário. Ele faz do jeito que ele quer. E Pedro saiu assim de forma que os cineastas talvez não pensariam. E você vê que é algo tão sobrenatural que até Pedro, ele fica perplexo, né? Ele nem ele tá saindo, ele né? não sabia se aquilo era uma visão, se era a realidade. Ele estava achando que era E aí, uma visão, né? E aí Um só sonho. quando o anjo some, que ele Acho desaparece, que que um ele ventinho entende. bateu assim no rosto dele, assim. Ele Tô aqui fala, fora eu mesmo. realmente estou livre. Como é que eu saí daquela prisão? Então, é natural a gente ficar perplexo com o que Deus faz, porque Deus faz aquilo que a gente não consegue imaginar. Mas a gente também precisa voltar e testemunhar sobre aquilo que Deus fez conosco. Porque esse testemunho, ele vai motivar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu hoje recebi uma cura, eu preciso falar para as pessoas que, olha, você está passando por isso, Deus cura, Ele fez isso comigo e eu preciso te contar como Ele fez. Eu orei tal dia, os irmãos oraram por mim e Deus fez. Então, o testemunho, ele vai motivar o irmão que está precisando. Que às vezes o irmão, ele não tá orando, Deus faz um milagre. Ele tá orando assim, Deus, aumenta a minha fé. Deus, me ajuda a persistir, a continuar motivado, indo para a igreja. E o seu testemunho pode fazer isso na vida do irmão. Então a gente precisa voltar. E a igreja também orando junto é fantástico, né? A gente tem outro relato aqui em Atos 4, né? Quando Pedro e João, depois de terem sido soltos, eles vão onde os irmãos estão. E aí eles contam lá o que aconteceu e eles vão orar. E depois que eles oraram, né, enquanto eles estavam ali orando, o lugar tremeu, né, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Imagina, a igreja está reunida ali e o lugar tremer, né? É uma interação, né? A gente vê Deus ativo ali, agindo ali, né? É o sobrenatural, né? Junto com eles, né? Deus presente ali com eles ali naquele momento, né? E são muitos os relatos, né? A história de irmãos, né? Paulo e Silas na cadeia orando, né? O Senhor. Então, gente, tá reunido, assim, muitas vezes as pessoas se reúnem para outras coisas, né? Para falar do mal da vida dos outros, para fazer fofoca, às vezes para poder falar de coisas assim que não edificam. E as pessoas não sabem o que elas estão perdendo. Eu acho que as nossas mães, as nossas avós, elas viveram mais isso. Mais esse negócio de estar reunido na casa um do outro, né, orando, fazendo as campanhas de oração. Monte. Elas tiveram muitas experiências. Eu acho que conforme o tempo foi passando, as coisas foram mudando, né, o estilo de vida foi mudando, as pessoas pararam de se encontrar para orar, para conversar sobre a palavra de Deus. E quanto menos a gente encontra, quanto menos a gente ora, menos a gente recebe, né? E quanto mais a gente está junto orando, intercedendo, mais o Senhor atua também no nosso meio, né? Então eu acho que tem coisas que não podem sair de moda, a gente tem que estar sempre fazendo isso, se
se reunindo. Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então fica mais uma lição, né? Parece que está fora de moda esse tipo de atitude, mas você que está ouvindo aí em casa, ó, reúne com as suas amigas, reúne com as suas irmãs de igreja, com a sua mãe, com o seu irmão ali em casa e vamos orar para ver as coisas acontecendo, vamos orar para ver Deus operando. Amém? Amém. Mas antes de encerrarmos, eu queria uma coisa assim, citar uma coisa bem curiosa de Rod. Rod aparece em um versículo. E ela era uma serva. E Deus usou esta serva, citou o nome dela para ir abrir a porta e ser essa personagem aqui nesse momento inusitado. E às vezes a gente fica achando, eu sou só mais uma, eu sou tão pequena, eu sou isso e aquilo. Aí a Rebeca usou uma palavrinha há pouco, que diz assim que a Rod, ela estava o quê, Rebeca? Disponível. A Rod, ela estava disponível, ela estava ali servindo, ela estava em oração. E é isso que Deus deseja da gente. A gente não precisa ter nome, ter status, ter uma conta bancária bem que a gente queria. Mas a gente não precisa disso para sermos instrumentos, canal de bênção na vida daqueles que estão próximos Detalhe, da gente. né? A casa nem era dela. Nem era dela. Então a casa não precisa ser nem sua, você só precisa estar disponível para entender e abrir a porta e ver o chamado de Deus para a sua vida. Então esteja disponível. Às vezes a gente fica pensando que a gente precisa estar qualificado para abrir uma porta que o Senhor está querendo que nós, né? E não precisa, você só precisa entender que Deus, Ele quer a sua disponibilidade. Então quando Deus te chamar para alguma coisa, fala assim, eis-me aqui, pode vir, eu dou conta, eu consigo. Então é isso que você tem que fazer, ser disponível. Mesmo com frio na barriga, mesmo com medo, né? Se te chamarem para ministrar uma palavra no culto doméstico, se prepara já, tenha lá a sua leitura, né? Uma reflexão, né, viu? Mas esteja pronta. Vai com medo mesmo. E outra coisa, né? Olha, já faz um tempo que a gente está reunida aqui e acho que se a gente pudesse, a gente ficaria ainda mais tempo ainda falando desse assunto, né? Fica a dica também para quem está em casa, para as irmãs, pega um texto bíblico e vai ler junto, como a gente está conversando aqui, conversa, né? Vai descobrir os detalhes aqui, as lições que você pode tirar, né? Não precisa ser necessariamente um culto, pode ser uma reunião, um bate-papo, um cafezinho da tarde. Para poder ir descobrindo, né, o que tem na palavra do Senhor, os detalhes, né, as lições, e colocar em prática, né? Então, são muitas coisas que nós podemos fazer. Bom, então a gente está chegando ao fim desse programa. E a partir de hoje, quando te perguntarem quem é Rod, você não vai dizer que foi só a menina que abriu a porta. Que tanto a nossa irmã Maria quanto Rod possa ter te influenciado hoje. Te influenciado a saber da importância de abrir a sua casa, de participar, se você não puder abrir, de participar de cultos domésticos, de momentos de oração com os nossos irmãos. Seja hospitaleiro com quem chega na igreja, faça com que as pessoas se sintam bem em estar ali. E assim como o Rod também, que você possa estar disponível, servindo, orando, que você também possa enfrentar seus medos, né? Ter coragem de ir em busca daquilo que você está pedindo a Deus e que você também vibre muito quando você tiver as suas orações respondidas. Não fique aí calada. Se você quiser aproveitar o nosso chat agora, os comentários, escreva lá, aproveita aqui, ó, conta o seu testemunho, que foi que Deus fez por você. Aproveita a oportunidade e que Deus abençoe você, que você seja bênção por onde você passar, e em nome de Jesus, viu? Meninas, muito obrigada a todas vocês e esperamos vocês no próximo Conexão Feminina. Amém. Uau, como foi bom ouvir essas meninas maravilhosas e tão sábias. Com certeza você aprendeu, nós aprendemos muito com elas.
Deus quer usar as mulheres dessa época também. Deus quer usar a sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te usar, minha querida irmã, meu querido irmão que também participa desse programa com a gente. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ficar conosco até agora. Curte aí o programa, compartilhe, né? E comente também. E até o próximo programa. Tenha uma linda noite em nome de Jesus.